nosso grupo ele vai explicar as reações químicas de substituição no anel aromático. Como o nome já indica, todas essas reações elas vão se basear em fazer a substituição de um hidrogênio, que vai estar presente no anel aromático, por uma outra substância. Essa substância é essa que vai depender baseado na reação que nós estivermos fazendo. Ela pode ser uma reação de halogenação, nitração, sulfuração, alquilação, acilação e entre muitas outras. O resultado desse processo é semelhante ao que acontece nas reações inorgânicas de dupla troca, já que a gente vai ter dois reagentes interagindo e tendo a troca de dois dos seus elementos um pelo outro. Mas tem uma coisa que está em comum em todas as reações que nós vamos falar, que é o fato de que o mecanismo de reação delas é o mesmo. Esse mecanismo ele vai sempre ocorrer em duas etapas. A primeira etapa se baseia na formação de um carbocátion intermediário, que nada mais é do que um anel aromático que vai ter um elétron perdido, portanto ele vai ser positivo, e daí vem o nome de cátion. Esse carbocátion ele vai ser gerado pelo ataque, entre muitas aspas, de um eletrófilo no nosso anel benzênico. Esse eletrófilo ele vai ser uma espécie que é capaz de aceitar elétrons, ou seja, ele vai poder roubar. Essa etapa ela vai ocorrer de forma muito lenta, porque depende de várias etapas intermediárias aí no meio. Ele depende do catalisador precisar quebrar as ligações no reagente que não é aromático, que vem daí o nosso eletrófilo, que então só aí ele vai poder quebrar uma das ligações do nosso anel benzênico. Quebrando essa ligação, nós iremos ter um elemento que vai estar ligado ao anel benzênico e também uma ligação quebrada, portanto a gente vai perder um elétron aí e vai ficar positivo. Então a gente vai ter um carbocátion. Esse carbocátion ele é muito instável, já que ele tem uma lacuna ali de um elétron que precisa para se estabilizar. Em seguida, o que vai acontecer é o hidrogênio ele vai ser expulso do anel para ele então formar um ácido. Aí, nesse processo, o catalisador vai se regenerar, o anel aromático ele se reestabiliza porque a ligação dupla que foi quebrada, ela volta, certo? Ela se restaura e aí tudo fica mais estável. E é aí que é o fim do nosso processo de substituição. Essa segunda etapa ela é bastante rápida, diferente da primeira, porque todos os componentes têm uma tendência de querer se estabilizar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a halogenação, que é uma substituição, um dos tipos de substituição eletrolítica aromática, que, como o próprio nome já diz, substitui por um halogênio, né? Então, vai substituir um hidrogênio do anel aromático por um halogênio, certo? E para essa reação, a gente precisa de um ácido de Lewis que funciona como catalisador. E o que é um ácido de Lewis? É uma espécime que ele rouba elétrons muito bem. Ele é muito propenso a pegar elétrons, certo? Então, como alguns exemplos, a gente tem o brometo de ferro, o brometo de alumínio, ou cloreto de ferro, cloreto de alumínio. Geralmente a gente trabalha com esses daí, certo? Então, o que acontece superficialmente na reação? A gente vai ter o anel aromático mais o halogênio, como por exemplo a Cl2, cloro ligado a cloro. Vai resultar num clorobenzeno, que é um anel aromático monossubstituído, mais HCl. Por cima é isso. Então, o que acontece? É o seguinte, o ácido ele não quebra a ligação do halogênio, mas didaticamente a gente diz que ele quebra essa ligação. Porque é o seguinte, o halogênio ele é muito apolar, porque, por exemplo, o Cl2 é cloro ligado a cloro, não tem polaridade, não tem diferença de eletronegatividade, então é apolar. Então esse ácido, o ácido de Lewis, ele vai entrar exatamente para conseguir didaticamente quebrar essa ligação do halogênio, certo? Então, didaticamente, o que acontece? O ácido vai quebrar a ligação do Cl2, vai fazer um Cl+, e um Cl-. O Cl+, vai substituir o próton do hidrogênio, do anel aromático,
Então, assim, ele vai se ligar ao anel aromático e esse próton vai se ligar ao Cl-, formando HCl. Certo? Assim, falando muito bonitinho, mas o que realmente acontece? É o seguinte, o ácido ele vai se ligar com o halogênio, certo? Então, por exemplo, no Cl2, a gente vai ter um cloro ligado diretamente no ácido e outro ligado no cloro. Então, a gente vai ter um cloro que está diretamente ligado, por exemplo, no cloreto de ferro. São 3 cloros e um ferro. Então, a gente vai ter um cloreto se ligando diretamente no ferro, fazendo essa quarta ligação com o ferro. E o outro cloro, do Cl2, ligando nesse cloro. Então, o que acontece? Quando esse conjunto de ácido mais o halogênio entra em contato com o anel aromático, a ponta do halogênio vai trocar de lugar com o próton do hidrogênio, fazendo assim uma substituição, como é a da reação. E o halogênio vai se ligar agora diretamente no anel aromático e o próton vai se ligar com o resto do conjunto, que seria o átomo e mais o Cl, nesse exemplo aqui. Depois disso, o HCl vai se separar do ácido, por isso que o ácido é somente um catalisador, que ele entra no meio da reação, percorre a reação e no final ele sai intacto, sai do mesmo jeito, com a mesma concentração, e vai gerar então o HCl. Então a gente teria 2 produtos, que seria o anel aromático monossubstituído com halogênio, mais o HCl. Continuando com o assunto de reação de substituição do benzeno, agora vamos falar sobre a sulfonação. Vamos observar a estrutura para poder ficar mais fácil de compreender. A sulfonação ela ocorre substituindo um dos hidrogênios do anel benzênico por um grupo sulfônico. Sendo assim, observe que há uma semelhança entre a palavra grupo sulfônico com o ácido sulfúrico. Isso porque o grupo sulfônico ele é extraído do ácido sulfúrico. Então, vamos ver aí a imagem. E nessa estrutura básica, a gente tem o benzeno reagindo com o ácido sulfúrico fumegante. E o que é esse ácido sulfúrico fumegante? É nada mais que uma mistura de H2SO4 com o trióxido de enxofre. Então, retornando à estrutura, vemos que é aquecido, resultando no ácido benzeno sulfônico mais H2O. Agora, indo por exemplo mais prático, para a gente fazer a substituição, vamos facilitar. A gente vai meio que reescrever esse ácido sulfúrico fumegante, fazendo assim HO simples, SO3H. E esse SO3H é o nosso querido grupo sulfônico. E como eu já havia dito, né, esse grupo sulfônico ele é extraído do ácido sulfúrico. Então agora que a gente já tem ele, a gente pode fazer a substituição. Sendo assim, vamos fazer a ruptura imaginária, tendo a hidroxila meio que puxando o hidrogênio, tornando-se então H2O. Lembrando que o H2O ele também pode ser escrito como HOH. Então, temos agora o grupo sulfônico indo para o lugar do hidrogênio no anel benzênico. Então, por fim, com a ação do aquecimento, vamos ter o ácido benzeno sulfônico mais o H2O. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a nitração de compostos aromáticos. Então, como aconteceria a nitração de um composto aromático? Primeiramente, você deve ter um composto aromático, como por exemplo, um benzeno ou um tolueno, e você deve reagir ele com um ácido nítrico, que seria o HNO3, e tudo isso usando também o catalisador, que seria o H2SO4, sob aquecimento. Mas à frente a gente vai entender o porquê a gente faz essa combinação de HNO3, que é o ácido nítrico, com o catalisador, que é o ácido sulfúrico, o H2SO4, sob aquecimento. E tudo isso vai gerar um nitrocomposto. Por exemplo, você pode pegar um
benzeno reagir com o ácido nítrico e o ácido sulfúrico sob aquecimento e gerar um nitrobenzeno com também a liberação de água. Então, como exatamente vai acontecer essas reações passo a passo que eu acabei de descrever? Primeiramente, a gente tem que entender qual o papel do H2SO4, o ácido sulfúrico, sobre o aquecimento que a gente vai ter nessa reação, como ele vai interagir com o ácido nítrico, que é o HNO3. Então, ao a gente reagir o H2SO4 com o HNO3, a gente vai primeiro ter a liberação de água, que, se vocês lembram bem do exemplo que eu tinha dado antes, é um dos compostos liberados pela nitração. Então, o H2SO4 vai reagir com HNO3 e vai levar a liberação de água e também de NO2+. Esse NO2+, ele vai ser menos eletronegativo que o anel aromático, ele também vai ser mais instável e, devido a isso, ele vai procurar se juntar ao anel aromático. Outro exemplo que a gente pode ter disso é do trinitrotolueno, que é o famoso TNT. Ele é gerado a partir da nitração completa de um tolueno. Você reage basicamente um tolueno 3 vezes com um ácido nítrico e todas as 3 vezes essa reação de não só ácido nítrico, ácido sulfúrico também, sob aquecimento, ele vai ficar gerando vários NO2 que vão se juntar ao anel aromático, sempre substituindo um hidrogênio. Então, também é sempre importante a gente relembrar que na nitração, o composto que vai ser nosso reagente eletrolítico, ele vai ser o NO2+. Porque no final é ele que vai reagir com o nosso anel aromático de hidrocarboneto para dar origem ao nitrocomposto e também, devido à reação dele com o ácido sulfúrico, a formação de água. Agora eu vou falar um pouco sobre as reações de alquilação de Friedel-Crafts. Essas reações, assim como todas as outras de substituição no anel benzênico, nada mais são do que pegar um dos hidrogênios e colocar uma outra substância. No nosso caso, vai ser uma alquila, que, quando a gente relembra lá de radicais orgânicos, nada mais é do que um alcano que perdeu um dos seus hidrogênios, como por exemplo no caso do metano. Se o metano perdesse um dos hidrogênios, ficaria CH3, e isso aí é uma alquila. Esse vai ser um dos reagentes. O outro reagente vai ser o nosso anel aromático, comumente o benzeno. E também, como é de praxe já, nós temos um catalisador. Esse catalisador vai ser o cloreto de alumínio, que é o AlCl3. Apesar de que também pode ser utilizado o cloreto de ferro 3, porém ele é mais incomum. Em seguida, sabendo do que se trata a substituição, podemos afirmar já que claramente essa alquila vai se ligar ao nosso benzeno e vai formar um benzeno alqui substituído, que nada mais é do que um benzeno que, no lugar de um dos hidrogênios, vai ter uma alquila. E também nós teremos a formação de um ácido do que estava ligado a essa alquila. Algo que é muito importante de ser ressaltado é que esse benzeno alqui substituído, ele, apesar de ser substituído do benzeno, ele é mais reativo do que o benzeno. Portanto, quando a gente vai fazer uma reação de alquilação, a gente precisa ter mais benzeno do que produto. Porque senão, esse benzeno alqui substituído vai ter a tendência de reagir novamente e ser substituído novamente, uma outra alquilação. Então, é muito importante de ter uma concentração maior do reagente de benzeno. Por fim, existem outros tipos de alquilação por outros métodos, que incluem álcoois, alcenos, tem a acilação e redução, que utiliza do processo intermediário utilizando a acilação, mas o método mais comum e mais utilizado é a de Friedel-Crafts, que justamente nós utilizamos ele principalmente para a produção de polímeros. A alquilação e a acilação são reações específicas para o anel aromático. Falando sobre a acilação de Friedel-Crafts, é quando se tem a substituição de um hidrogênio do benzeno por um grupo acila. E partindo para a prática, irei mostrar uma estrutura e um exemplo para ficar mais fácil e direta a compreensão. Como vemos aí na estrutura, temos um anel benzênico com um hidrogênio evidente, a junção de um radical grupo acila com
com o halogênio e então o catalisador e o resultado. Partindo para o exemplo, vamos fazer algumas observações e vamos perceber algumas semelhanças com a estrutura. Como podemos ver aí no nosso exemplo, temos o anel benzênico com o hidrogênio e mais para o lado temos o grupo acila. A nossa primeira observação é para lembrar que um grupo acila é um radical com uma carbonila. Então, no nosso exemplo, temos o CH3 com o C-O. E com o nosso grupo acila, temos nossa segunda observação, que é o cloro. Ele é o nosso halogênio. E observe que, se trocarmos o halogênio, o cloro, por OH, uma hidroxila, temos então um ácido carboxílico. Então, nosso aleto é derivado de ácido. Logo, é um aleto de acila. Então, por fim, temos o cloreto de ácido reagindo com o benzeno. Partindo agora para o catalisador, temos o alumínio com o halogênio. No exemplo, temos o cloro, logo seria um cloreto de alumínio. Mas, se o halogênio fosse, por exemplo, um bromo, então teríamos um brometo de alumínio. Depois das observações, agora vamos para o passo a passo da substituição. Para isso, primeiro a gente tem que quebrar a ligação entre o cloro e a carbonila, ou seja, o nosso aleto de acila com o C-O. E é interessante que, ao quebrar a ligação do cloro com a carbonila, temos que o cloro fica com excesso de elétrons e a carbonila com deficiência. Então, o segundo passo é definir quem é mais eletronegativo. Então, a gente tem a substituição e assim a gente faz o negativo com o positivo e o positivo com o negativo. Então, o cloro vai, digamos que, agora fazendo essa ligação entre negativo e positivo, essa junção, temos que o cloro vai como se fosse puxar o hidrogênio. Então, a gente vai ter o HCl. E o benzeno, ele vai se juntar ao que sobrou do cloreto de ácido. Então, vamos ter, por fim, o fenilmetilcetona ou, oficialmente, o feniletanona. Agora, em resumo, a gente vamos para uma imagem e temos aí o hidrocarboneto aromático com o cloreto de ácido, onde a gente ocorre aí a substituição com a ação do catalisador e, enfim, temos a acetona aromática. Então agora eu vou explicar um pouco sobre as divergências em compostos aromáticos. Anteriormente, a gente observou que alguns compostos, como por exemplo o tolueno, eles podem sofrer mais de uma reação. O tolueno, como eu acabei de falar, por exemplo, ele pode sofrer 3 reações de nitração, se transformando em um trinitrotolueno. Mas o que a gente tem que se perguntar é se o elemento que já existia anterior à reação, no caso, por exemplo, aquilo que é o CH3 ligado ao anel aromático, ele vai ter alguma influência no posicionamento dos novos grupos eletrofílicos que vão entrar no anel aromático. Por exemplo, esse CH3 ele vai deixar sempre esses novos grupos mais inclinados a estarem na posição orto, na posição meta, na posição para. Então, acaba que esses grupos eles têm sim uma certa dirigência, que é como a gente chama esse tema, a certas posições. Alguns grupos, em específico, a amina, o hidroxi, o alcoxi, as arilas, as aquilas e as aminas, elas têm uma tendência a dar a posição de orto e para os novos grupos que vão chegar no anel aromático. Por exemplo, no fenol, a gente tem um alcoxi, que no caso é o OH, que faz o anel aromático virar um fenol. Se a gente fazer uma reação de hidratação desse fenol, a gente vai ter o ácido pirílico. E sempre os novos grupos eles vão estar nas posições orto, para e orto. Independentemente do que você fizer na reação, ele vai gerar as posições orto, para e orto. E além do mais, também é importante notar que esses grupos que a gente chama de orto-para dirigentes, eles também são chamados de grupos ativantes, porque
porque eles deixam a reação mais fácil de acontecer. Mas tá, e onde é que ficam os grupos que levam a posição meta nisso? Bem, esses grupos eles são chamados de meta-dirigentes e, em contrapartida aos grupos orto-para-dirigentes, ao invés de facilitar a reação, eles vão fazer o contrário, eles vão dificultar a reação. Como exemplo desses grupos, eu tenho, por exemplo, o grupo nitro, o grupo éster, o grupo carbonila, o grupo carboxila. E todos esses eles vão dificultar a reação e colocar o meu novo grupo, que vai entrar no aromático, na posição meta. Como exemplo disso, a gente pode ter o ácido benzoico, que após fazer uma nitração nele, se transforma o ácido nitrobenzoico com o nitro composto, o NO2+, se encaixando na posição meta. Então agora você deve estar se perguntando o porquê de certos compostos eles terem essa dirigência específica ao grupo orto, para e meta. Porque, por exemplo, o grupo amina ele gera compostos orto e para, enquanto o nitro ou a nitrila também acaba gerando um composto meta. Qual exatamente o sentido disso? Bem, para você não precisar decorar quais grupos geram quais dirigências, a gente pode fazer uma análise das eletronegatividades de cada grupo. Por exemplo, para os grupos orto, para, a gente vai ter um elemento, o primeiro elemento ligado ao anel benzênico ou o anel aromático, mais eletronegativo que o segundo elemento. Por exemplo, na amina, seja ela primária, secundária, terciária, você vai ter a ligação ao anel aromático, mas você vai sempre ver que o nitrogênio ele vai ser o elemento mais eletronegativo do que os outros ao redor dele. E ao você fazer uma distribuição, entre aspas, de eletronegatividade em todo o anel aromático, você vai perceber que as posições que meio que se encaixam com os receptores são as posições orto e para. Enquanto para os compostos que geram a dirigência meta, como por exemplo a nitrila, isso é um caso diferente. O nitrogênio, nesse caso, ele vai ser menos eletronegativo que o carbono. E isso vai gerar uma distribuição diferente, fazendo agora com que as partes do anel aromático, por exemplo, você pode pensar isso como parte de encaixe, ele vai deixar basicamente aqui uma parte de encaixe aberta apenas no grupo meta, e isso vai gerar a dirigência meta. Uma pergunta que você ainda pode ter se feito é o que acontece eletronicamente ali no anel benzênico para que a dirigência ocorra. Isso se dá em decorrência dos efeitos eletrônicos internos ali. Esses efeitos se dividem em dois grandes grupos, os efeitos indutivos e os efeitos ressonantes. O efeito indutivo ele vai atuar nas ligações sigma do anel benzênico. E ele vai ocorrer pela diferença de eletronegatividade, que foi o que Pedro falou anteriormente. Essa diferença de eletronegatividade vai fazer com que haja um empurramento ou puxar os pares de elétrons mais para perto do grupo que foi ligado. Caso eles sejam elétron doadores, eles vão empurrar o par de elétrons mais para perto do anel benzênico. E isso vai aumentar a densidade eletrônica do anel benzênico e, portanto, vai ativar ele, vai dar uma tendência maior de ele reagir. Já caso o grupo seja elétron receptor, ele vai puxar o par de elétrons mais para perto dele e, portanto, vai desativar, vai tornar menos reativo o anel benzênico. Um exemplo de grupos que são ativadores são as alquilas. Já desativadores vão ser os outros elementos, como os halogênios e o cloro. Agora, também temos o efeito ressonante. O efeito ressonante ele já vai atuar nas ligações pi, que são as ligações que se formam quando tem uma ligação dupla. Como o nome já diz, esse efeito ocorre a partir da ressonância das ligações duplas que já ocorrem dentro do anel benzênico com o grupo que se acrescentou ali. E aí o que acontece?
quando esse grupo tem a tendência de fazer com que a ressonância seja mais perto do anel benzênico, a gente também diz que eles são elétron doadores e, portanto, eles vão novamente aumentar a densidade do anel benzênico, vão tornar ele mais reativo e também, por conta do efeito ressonante, eles vão ser dirigentes ortopara. Caso o grupo acrescentado tenha a tendência de puxar a ressonância mais para fora do anel benzênico, nós teremos a desativação. Eles vão ser elétron receptores e, portanto, eles vão ter a dirigência meta. E dessa forma, como esses dois efeitos ocorrem simultaneamente, eles podem estar competindo entre si, que nesse caso o efeito que for mais forte irá prevalecer. Eles podem estar atuando na mesma direção. Se eles estiverem atuando no mesmo sentido para fazer a mesma coisa no anel benzênico, o que vai acontecer é, se eles são elétron, ou se um grupo é elétron doador para ambos, tanto para o efeito indutivo quanto para o efeito ressonante, nós teremos um anel benzênico mais ativo e dirigente ortopara. Já se ele é elétron receptor para ambos, nós teremos um anel benzênico mais desativado e dirigente meta.